Os podcasts do Público têm o patrocínio da Almedina. Visite as livrarias Almedina e abra as portas à cultura e ao conhecimento. Afinal, como dizia um famoso intelectual português, o que não sabemos hoje, saberemos amanhã. Visite-nos também em almedina.net. Na Terra dos Cactos, podcast sobre temas africanos do Jornal Público. Elísio Macamo e eu, António Rodrigues, discutimos quinzenalmente, às quartas-feiras, os assuntos de África. Porque, se como dizia o poeta moçambicano Eduardo White, os países africanos são hoje os grandes cacos e os pequenos cacos dos sonhos que eles partiram ontem, então todos devemos refletir a melhor forma de os colar. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Na Terra dos Cacos, o podcast do Público sobre temas africanos. Neste episódio, eu e o professor Elísio Macamo vamos falar de como os países do Golfo se têm vindo a tornar paulatinamente em grandes investidores no continente africano e da nova proposta de lei do governo angolano sobre a fake news, que está atualmente em discussão na Assembleia Nacional de Angola. Na segunda parte, no nosso espaço habitual de entrevista, vamos falar com José Castiano, professor da Cátedra de Filosofia Africana na Universidade Pedagógica de Maputo, convidado para dar uma conferência em Lisboa, na Culturgest, na quarta-feira, dia 23 de abril, sobre formas de reconciliação em sociedades pós-conflito, através do diálogo entre a filosofia formal e a filosofia prática dos sábios africanos. Mas comecemos pelo princípio. Em dezembro, de acordo com o diário britânico The Guardian, os Emirados Árabes Unidos suplantaram a China como principal investidor estrangeiro em África. Entre 2019 e 2023, a promessa de investimento de empresas dos Emirados em África ascendeu a 110 mil milhões de dólares, mais do dobro anunciado por empresas do Reino Unido, França e China. Com a China e os Estados Unidos em pausa, ambos por causa da administração de Donald Trump, que tomou posse em janeiro e tornou o ambiente geopolítico mais volátil, os países do Conselho de Cooperação do Golfo, com os Emirados Árabes Unidos à cabeça, tornaram-se nos mais ativos investidores estrangeiros diretos em África. Num relatório publicado em dezembro pelo Afreximbank, instituição financeira multilateral pan-africana criada em 93 sob os auspícios do Banco Africano de Desenvolvimento, podia ler-se, e passo a citar: a parceria entre o Conselho de Cooperação do Golfo e a África traz vantagens consideráveis para o continente africano, particularmente o reforço do investimento direto estrangeiro, sinergias agrícolas e avanços infraestruturais. A maioria dos países africanos assinou pelo menos um tratado de investimento bilateral com algum dos países do Conselho de Cooperação do Golfo, da qual fazem parte Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Catar, Kuwait, Bahrein e Omã. Sendo que, dentre estes, os Emirados, a Arábia Saudita e o Catar são os principais investidores. Entre 2012 e 2022, os investimentos diretos dos países do Conselho de Cooperação do Golfo superaram os 100 mil milhões de dólares, sendo que os Emirados chegaram a quase 60 milhões e a Arábia Saudita 25,6 mil milhões. Egito e África do Sul foram os principais destinatários desse investimento, 45% do total investido pelos países do Conselho de Cooperação do Golfo em África. Além do investimento e do comércio bilateral, que já supera os 121 mil milhões de dólares, também em termos de ajuda ao desenvolvimento, o dinheiro destinado pelos países do Conselho de Cooperação do Golfo aumentou nos últimos anos, chegando em 2022 a 14% do total de ajuda ao continente. Este investimento, além de económico, é também ideológico e político. Os países do Golfo usam este investimento para ganhar peso geopolítico, regional e assegurar acesso a recursos naturais, desde os minérios fundamentais para as energias renováveis aos produtos agrícolas. E se for preciso, até podem travar guerras por procuração em África para manter o seu acesso privilegiado a esses recursos, como acontece no Sudão ou na República Democrática do Congo. Professor, como é que vê esta crescente influência dos países do Golfo, destas monarquias do Golfo em África? Bom, é sempre de uma forma ambígua, não é? Reconhecendo, contudo, que se trata de uma oportunidade para os países africanos. Acho que são dois pontos que eu gostaria de destacar nesta reflexão. Um tem a ver com uma certa falta de pragmatismo por parte das elites políticas africanas. Infelizmente, muitas delas estão reféns de um
de um discurso político virado sempre para a lamentação dos resquícios da história, não é? Então, há sempre uma grande desconfiança em relação a tudo que vem de fora, sempre uma grande desconfiança e uma obsessão com os males do Ocidente, os males do capitalismo. E o problema disso aí é impedir essas elites de verem as oportunidades que existem no mundo. Sobretudo, reconhecendo que, bom, o mundo, sabe, o mundo em si não é injusto. As pessoas podem ser injustas, mas o mundo não é. Então, nós sempre temos que agir de acordo com aquilo que é possível fazer dentro das circunstâncias em que nos encontramos. Então, faz bem a nossa alma reclamar sempre que somos vítimas do colonialismo, somos vítimas do imperialismo, mas temos que ter maturidade suficiente também para reconhecer que precisamos ser pragmáticos, né? Então, esse é um ponto. O outro ponto é o que sempre acompanha qualquer intervenção de alguém poderoso num outro contexto, né? Sempre tem alguma agenda. Pode ser que esse poderoso não seja necessariamente estimulado pela maldade, mas há sempre interesses que essa gente quer proteger. Então, um dos grandes problemas que nós temos com o investimento do Golfo é uma certa tendência que eles têm de apoiar também grupos islamistas, né? Preciso não esquecer que, por exemplo, parte do problema que nós temos em Moçambique tem muito a ver com o que esses países fizeram, sobretudo a Arábia Saudita, né? Os jovens que ela formou no Sudão, não é? E durante muito tempo até houve especulações em Moçambique em relação a um suposto interesse do Catar de inviabilizar a exploração do gás em Moçambique. Então, há sempre essas coisas que é preciso tomar em consideração. Mas o ponto de partida, para mim, é o pragmatismo que faz muita falta na política africana. Mas, de qualquer maneira, professor, estas monarquias do Golfo não são propriamente países onde haja democracia e onde as regras de investimento possam ser questionadas e possam ser bem vistas e, portanto, há sempre esse perigo de termos países a investir em África. Logicamente todos os países vão investir em função dos seus próprios interesses. Ninguém pensa que um país vai investir noutro, como dizia o filme do Flora Gomes, só por causa dos olhos azuis de ontem, não é? Eu acho que há aqui duas coisas. Há a questão de que o investimento dos países do Golfo permite também aos países africanos conseguirem sair um pouco da esfera da chinesa, ou seja, não ser só uma relação entre um país africano e a China, mas ser uma relação entre um país africano e outros investimentos, em que pode de alguma forma dar algum poder a esses países africanos, mas temos por outro lado essa questão, e vê-se na República Democrática do Congo e com o Catar e no Sudão, que é fomentarem conflitos, porque isso lhes permite melhor acesso aos recursos, que é o que eles estão interessados, não é? Portanto, há também esse lado aqui em que é mais difícil de controlar. Sim, não, tem muita razão em relação a tudo quanto disse, mas isto reforça ainda mais este aspecto do pragmatismo político, né? E esse aspecto tem alguns desdobramentos pertinentes para o que estamos a falar agora. Por exemplo, o fato de estarmos a lidar com monarquias absolutistas, bom, não vai ser uma nova experiência, não é? Porque também com a Rússia temos lidado, também com a China temos lidado, não é? E com o Ocidente, pela forma paternalista como ela lida com os países africanos, também conhecemos isso aí, não é? Que aquilo que são valores democráticos pode não ter muito peso na relação com a África. Mas então, de onde é que vem o pragmatismo? O pragmatismo vem da necessidade que as elites políticas africanas têm de reconhecer que só podem lidar com esse tipo de parceiros
se tiverem uma base forte e segura. E a base forte e segura é um sistema político robusto, não é? Então, quer dizer, eu acho o investimento que vem da China ou do Golfo ou dos Estados Unidos bom, mas sempre problemático se ele for negociado com ditaduras. Se ele for negociado com governos que não respeitam as próprias regras de jogo nos seus próprios países. Não é? Então, nós precisamos de governantes que saibam que precisam de ser protegidos por um sistema político doméstico forte e robusto. E o desafio está essencialmente aí, para mim. Passemos ao segundo tema. Está neste momento em apreciação na Assembleia Nacional de Angola uma proposta de lei apresentada pelo Ministério das Telecomunicações, Tecnologias da Informação e Comunicação Social sobre a disseminação de informações falsas na internet. Vários governos no mundo já criaram ou estão em vias de criar a legislação para controlar a forma como as fake news têm fomentado visões distorcidas da realidade, alimentando teorias da conspiração e contribuindo para a degradação do debate público. Mas há quem se tenha sentido tentado em aproveitar o combate contra a fabricação e difusão de mentiras através da internet para fazer passar legislação que permita controlar politicamente o espaço mediático em proveito próprio, diminuindo a capacidade dos partidos da oposição e das organizações da sociedade civil de desempenharem o seu papel de contrapeso aos governos. Parece ser esse o caso da proposta do governo angolano. A proposta legislativa do Ministério das Telecomunicações angolano para lidar com o fenómeno é tão englobante e extensiva e de tal maneira abrangente que pode até incluir informação que não seja sobre Angola, mas tenha repercussões no país. Além disso, prevê a sua aplicação para lá das fronteiras do Estado angolano, desde que as informações disseminadas tenham impacto no território nacional, como diz a proposta. E será difícil que Angola consiga aplicar a lei fora das suas fronteiras. A verdade é que se essa lei for aprovada, um jornalista em Portugal, em Moçambique, no Brasil ou no outro lado qualquer, que escreva uma notícia crítica sobre o governo de Angola que seja partilhada em Angola através das redes sociais, pode ser enquadrado nesta legislação e ser processado, julgado à revelia e ser preso assim que puser o pé no país. E as penas de prisão podem ir até 10 anos de cadeia. A internet tem as suas virtudes e defeitos, permite, por exemplo, às oposições em países como Angola e Moçambique conseguir superar o bloqueio no acesso aos mídias públicos feitos pelos partidos no poder para fazer passar a mensagem, mas também permite disseminar mentiras e teorias da conspiração, difamar, insultar e cancelar pessoas impunemente, condicionar o compromisso político e o bipartidarismo. É um espaço que é preciso controlar, professor, e de que maneira é que se pode controlar mantendo esse equilíbrio entre aquilo que é legítimo e a censura? Bom, para mim a questão coloca-se de forma ligeiramente diferente. É verdade que as fake news são um grande problema. Nós estamos a ver as consequências negativas que elas estão a ter, por exemplo, nos Estados Unidos, com a eleição de Donald Trump. Portanto, não há como negar esse fato. A questão é se elas precisam de ser controladas e se a resposta for sim, de que maneira, né? E aí levantam-se muitos problemas. O primeiro problema é o seguinte: a situação das fake news em Angola é assim tão grave ao ponto de merecer legislação específica, né? Preciso colocar essa pergunta e eu não me estou a lembrar de nada que tenha acontecido em Angola que tornasse necessária legislação a respeito destas coisas aqui. Então, eles podem estar a querer prontos disparar para uma mosca com um canhão, né? Porque pode ser que o problema das fake news em Angola não seja assim tão grave. A segunda questão é de outra índole, né? E tem muito a ver com o instinto autoritário das elites políticas em muitos países africanos, e Angola, infelizmente, não é exceção. É esta a ideia de que é possível controlar o discurso na esfera pública, né? Portanto, pode ser que a preocupação não seja apenas de controlar as fake news, mas conforme a introdução sugeriu já, António, pode ser que eles queiram simplesmente controlar o debate público. E isso é mau. É mau para Angola, é mau para os próprios governantes, porque a gente já sabe, se não há discurso livre, se não há aberto livre, se não há tolerância,
a ação do governo ela própria fica afetada, porque muitas vezes só vai receber mentiras, não é? De quem quer defender a imagem de que está tudo bem. Portanto, controlar o discurso não é só mau para os cidadãos, é mau para o próprio governo, né? Então, esse é o segundo aspecto. O terceiro e último aspecto que eu gostaria de referir é o desta dificuldade que nós temos de identificar o problema para o qual nós precisamos de uma solução. E neste caso, para mim, o grande problema, o grande desafio não vem necessariamente das notícias falsas, vem da credulidade das pessoas, né? É isso que a gente precisa de abordar, né? Como tornar as pessoas mais resistentes, mais resilientes em relação à mentira, como fazer com que as pessoas reconheçam notícias falsas e não sei quanto. É esse investimento que me parece fazer muito mais sentido do que simplesmente controlar. Sabe, é sempre este instinto autoritário que nós conhecemos de vários pontos do mundo. Se há um problema de crime, a primeira preocupação é aumentar a punição, aumentar as penas, mas nunca olhar, por exemplo, para as razões sociais que podem estar por detrás disso aí, né? E resolver esse problema. E não está preocupado que, por exemplo, que escreva qualquer coisa nas redes sociais, como costuma fazer as suas análises, as suas reflexões, e isso acabar dentro do âmbito desta legislação? Estou muito preocupado, até estou preocupado com o que acabei de dizer, né? Porque essa lei até pode vir a ser retroativa, né? A gente nunca sabe. Sabe, no fundo, Antônio, isto é uma questão mesmo de cultura política. Sabe, a cultura política autoritária não é boa. Ela deixa-nos muito mal. Infelizmente, eu sei que posso estar aqui a ser um pouco duro em relação ao MPLA, mas é a mesma coisa que eu vejo em Moçambique com a FRELIMO. Essa gente vem de uma cultura política autoritária e nunca se libertou dela. Então sempre tem este instinto, não é, de confundir sintomas com causas, não é? E o problema em Angola, para mim, em Moçambique, em Cabo Verde, na Guiné, não são as fake news. O problema é a nossa cultura de debate, se nós somos capazes ou não de filtrar o que nós ouvimos. Num contexto em que a razão, digamos assim, é sempre funcional à orientação política. É difícil, naturalmente, julgar, não é? Então, nós devemos investir mais nisso aí, tornar as pessoas mais capazes de filtrar informação. É esse o investimento que a Angola devia estar a fazer e não controlar as notícias elas próprias. Está a ver a FRELIMO adotar uma legislação igual para Moçambique? Acho que em Moçambique seria muito mais difícil, mas a vontade não faltaria ao partido no poder de fazer uma coisa assim. Mas é muito mais difícil. Os governos de Moçambique não têm o mesmo espaço de manobra que o governo angolano tem. E assim chegamos ao fim da primeira parte. Vamos passar sem mais delongas à conversa com o nosso convidado deste episódio. José Castiano, professor da Cátedra de Filosofia da Universidade Pedagógica de Maputo, foi convidado pela Culturgest em Lisboa para dar uma palestra sobre o seu conceito de intermundo, sobre o qual publicou um livro em 2023 chamado O Intermundo em busca do sujeito da reconciliação. Muntu é uma palavra bantu que significa pessoa ou ser humano, enquanto Umuntu significa humanidade. Sendo bantu, para aqueles que estão menos familiarizados, um grupo etnolinguístico com cerca de 400 subgrupos étnicos, sobretudo na África subsaariana. Caro José Castiano, antes de mais, muito obrigado por estar aqui neste podcast. Obrigado eu.
De que maneira é que o seu conceito de intermundo ajuda a lidar com as heranças do colonialismo e da opressão, e porque é que para esse conceito recorreu a uma palavra banto? Queria começar por dizer que agradeço muito a si, ao professor Elísio Macamo, por dar-me esse espaço para divulgar uma das obras que fiz. Portanto, podemos dizer assim que o mundo é sujeito, tanto numa perspectiva filosófica, sujeito de conhecimento e sujeito cidadão, portanto, aquele que é ativo. Mas essa expressão sujeito não é muito traduzível exatamente com a palavra mundo, porque quando falamos de mundo como pessoa nas línguas banto, isso tem toda uma carga metafísica por trás disso. Portanto, como sabe, a pessoa compreende-se a partir da sua relação familiar e comunitária e nacional. Então, o mundo seria isso. Agora, por que recorri a isso? Exatamente porque eu expliquei, né? Tem uma carga metafísica e é mais ou menos a mesma expressão em muitas línguas banto. Agora, o intermundo é porque penso que esse mundo, ou esse sujeito africano, esteve sempre exposto à relação não só entre eles, mas também com a escravização, a colonização, e agora, interculturalmente, está sempre exposto, fundamentalmente, a uma convivência com os outros povos que vieram. De que forma é que esse conceito ajuda a lidar com o colonialismo, a herança do colonialismo e a opressão? Bom, isso teria que falar das 3 partes principais do livro. A primeira parte do livro eu dedico-me à religiosidade ou espiritualidade. Quer dizer que o mundo, o sujeito africano, desde sempre, foi sujeito a esta missionação, a esta vinda de missionários que implantaram em África tanto a religião muçulmana como a religião católica, não é? E que se tornaram as religiões oficiais. Portanto, ele é um homem que desde sempre relacionou as suas religiosidades com estas que foram implantadas. E, como sabe, a missionação acompanhou também a implantação de estados estrangeiros com a colonização. Então, significa que, para além da missionação, esse sujeito também esteve, ser confrontado com a parte mais radical da modernidade que se perverteu em colonialismo nos países africanos. E, por fim, a parte filosófica, não é? Portanto, a questão epistemológica, do conhecimento, do sistema científico que o colonialismo traz, que se implanta no seio de outros sistemas de conhecimento que haviam localmente. Portanto, essa ideia ajuda, portanto, do intermundo, ou seja, a pessoa em relação, que ajuda a compreender de uma outra forma a fase atual em que estamos, que em curto eu chamo o fim daquilo que se chama paradigma libertário, tanto das grandes movimentos de libertação até os próprios partidos que encetaram esses movimentos estão a chegar numa fase quase final da sua existência e que, portanto, é preciso encontrarmos outros paradigmas da relação com esse passado, mas também entre as pessoas que vivem em Moçambique, ou dentro dos países, culturas diferentes. Uhum. Antes de passar à professora, perguntava-lhe outra coisa. De que maneira é que este conceito pode ajudar o Moçambique de hoje a sair do conflito todo das eleições de 9 de outubro? Como é que pode ajudar a encontrar uma política de reconciliação e de harmonia social? Há 2 passados aqui que são importantes, que eu vejo que com este conceito é possível abranger todo um tipo de debate. Que podemos chamar até vertical, é com o passado colonial, e neste caso Portugal, que foi o colonizador, o país colonizador, não o povo colonizador, é preciso diferenciar isso, mas neste momento que estamos a desenvolver novas relações, é importante que este passado colonial seja matéria de debate, de como cada um de nós chamamos. Uns chamam de descolonização, nós chamamos de libertação, por exemplo. Portanto, há uma série de conceitos que estão subjacentes na nossa relação e que não são discutidos. Eu, com agrado, vi que há livros agora que estão a surgir aqui em Portugal que falam da presença negra, da presença africana em Lisboa particularmente,
Tribuna Negra e outros livros. Portanto, isso significa que já há um início da recuperação daqueles que antes eram colonizados ou consideram-se colonizados, mas na sua ação como pessoas libertadoras, que pensaram sobre a sua condição e iniciaram um processo não só de pensamento, mas também de ação. Então, este passado tem que ser reconciliado ainda. Há muitos assuntos que estão subjacentes à nossa relação. Eu estou só a dar exemplo de Portugal, como podia dar exemplo do Congo, não é? Portanto, é com a África toda. A questão do Leopoldo II, que no Congo fez aquilo, suas terras pessoais, e decapitava as mãos, tirava as mãos das pessoas que não lhe davam borracha ou que não lhe davam marfim, etc. Portanto, há um passado histórico entre a Europa e a África que ainda não está esgotado na nossa forma de relacionarmos hoje, e que nas mentes dos mais jovens, principalmente, este passado não está presente. Então é preciso passar para a área da educação, da nova juventude, que se veja mais como humanos do que como simples objeto. Agora, internamente, isso ajuda-me a olhar para o nosso passado presente de guerras, né? Quer dizer, nós temos conflitos armados desde que eu nasci, praticamente. Eu nasci em 1962, não sei quando o professor Elísio foi, mas se não é 63, um ano mais novo, é um ano mais velho. O professor Severino também é de 62, agosto, eu sou de junho. E que, portanto, em 64, como sabe, começa a luta armada pela libertação, que vai até 75. 77 começa outra guerra interna, alguns chamam civil, que é Renamo, contra o exército governamental, e depois desta temos agora o terrorismo e tivemos agora as manifestações. Portanto, é um ambiente todo de conflitualidade que nos obriga a pensar numa forma diferente de abordar isso como pessoas, como humanos, com uma certa ética baseada em argumentação, não em armas, mas também baseada no respeito mútuo, na diferença. Professor? Castiano, há uma frase tua que eu gostei muito de ler. A estética africana, estou a citar, está profundamente ligada ao viver em comunidade. E o belo não é apenas aquilo que agrada ao olhar, mas aquilo que constrói a harmonia social. Acho que é uma citação, é uma frase fantástica. E eu queria aprofundar essa frase perguntando como é que a gente tem que entender o conceito de mundo, sobre o qual tenho insistido bastante, num contexto em que ele parece só fazer sentido quando visto no contexto comunitário, né? Portanto, esta relação entre um indivíduo e a comunidade. E a professora Elísio, aí nessa sua pergunta muito profunda, tem dois aspectos que eu agora assim imediatamente posso elaborar resumidamente. Como bem sabe, nas comunidades e mesmo nas expressões, pelo menos a minha cena, eu sou cena, mas acho que as outras também com quem tenho convivido, um homem mau não é um homem, não é? Quer dizer, quem se comporta mal não é considerado um homem, é considerado uma espécie de sub-humano. Portanto, por trás da ideia de ser homem está o belo, o bom, não é? Quer dizer, esta ação boa, ação bela, é o classificador principal que até, penso eu, precede o conhecimento, precede o estatuto da pessoa. Então, essa frase, neste sentido, tem este... Vamos assim dizer, né? Para dizer a verdade, não sei bem quando é que escrevi isso, ainda bem que estava assim. Nem em que parte leu Elísio, mas eu cresci um pouco assim a dizer, aquele não é o homem quando a pessoa se comporta mal, ou quando a pessoa não se asseia ou não se apresenta de uma forma esteticamente boa, né? Esteticamente aceitável, socialmente aceitável. Eu costumo dar exemplo do Sócrates ou do Diógenes,
na antiga Grécia, que andavam a fazer perguntas incômodas no mercado, no nosso contexto não seriam considerados filósofos, provavelmente, ou sábios, porque a sabedoria está muito ligada à forma como tu tratas o outro, não é? Portanto, o homem sábio. Então, isso é uma parte da resposta. Agora, a segunda parte, que eu penso que é mais séria, é esta que estavas a dizer, que tem a origem comunitária, tem a origem familiar, essa forma de conceitualização e de ver o homem, e que qual é o sentido que isso faz hoje, recuperar isso hoje para uma democracia, não é? Onde a forma de ser e estar é mais de debate, é mais de crítica, é mais de interesses partidários, pessoais. O que significa ver o belo, o estético e o ético num parlamento em que cada partido está a lutar pelos seus interesses? É aí onde eu vejo o desafio, né? Alguns, nas leituras que faço, vejo que alguns desistem deste fundamento e, vamos assim dizer, desistem no sentido de achar que é uma coisa tradicional, uma coisa comunitária e que hoje em dia, num contexto de democracia, não tem sentido. Eu decidi tomar o caminho contrário, que ver nisto aí uma dificuldade de teorização, uma dificuldade de pensar do que isso significa no contexto atual, em que já não é a comunidade o definitório do indivíduo, do mundo, mas é uma sociedade, é a política e são outras dimensões, né? O conhecimento, etc. Então, o meu trabalho é um pouco mais isso, não desistir e destradicionalizar esta ideia de que é possível, a partir desta convicção, até acho mais convicção do que a realidade. Nós, os africanos, somos tão egoístas como os europeus ou como os americanos, mas eu penso que não é para desistirmos desta filosofia, desta forma de pensar, ética e estética, que há um acordo quase, vamos lá, tácito nessa existência. Eu vejo também no conceito de intermundo uma grande ênfase colocada legitimamente naquilo que o conceito pode ajudar a restabelecer em termos de diálogo com os outros, mas os outros fora de África, os outros na Europa, os outros com quem nós temos uma ligação histórica dolorosa, né? Mas a pergunta que se levanta também é a de saber até que ponto é que esse conceito também serve dentro do nosso contexto, tendo em conta este grande paradoxo, em minha opinião, de nós termos uma percepção da cultura africana como sendo generosa, aberta, solidária, ao mesmo tempo que nós vemos muitos conflitos e sempre violentos e sempre quase bárbaros, não é? Na forma como eles se desenrolam. Então, como é que o conceito de intermundo pode servir para articular, para ultrapassar, digamos assim, esta contradição? Eu só posso continuar o que estava a dizer antes, quer dizer, vou dar um exemplo fora da política, porque quando a gente começa a politizar o debate fica muito difícil, mas fora da política, veja lá, eu estava há dias a dar exemplo das instituições diferentes que com a modernidade, aliás que Elísio chama não negociada em algum momento com os africanos, esta modernidade trouxe novas instituições. E estava a dar exemplo de instituições, por exemplo, de casamento. Você vai ver que nós nos casamos em 3 instituições diferentes. Temos o lobolo, que é o nosso tradicional local. Temos a instituição igreja, onde a gente vai lá e o padre nos abençoa. E temos a instituição formal, que é ir ao palácio de casamento. À primeira vista isso parece uma contraditoriedade, não é? Quer dizer, são vários sítios que a gente vai, mas você vê que
nós vamos com prazer agora a todas essas, e quando falta uma delas, quando falta o lobolo, a mulher diz que não, eu tenho que ser lobolado. Quando falta o casamento oficial, aquele papel, diz que ainda não casei, não tenho anel. E quando falta o padre, ultimamente, não é? Então, eu posso dar vários exemplos fora da política, a música, na arte, não é? A estética mesmo, o uso da capulana, mas em formas, vamos lá dizer, não vou dizer modernas, mas atualizadas. Portanto, se nós sairmos da política, professor Elísio, vamos encontrar uma riqueza que resulta desta, eu diria até audácia nossa de fazermos, nem diria uma mistura entre a modernidade e a tradição. Para mim já não é isso, é mesmo a existência própria, produto deste processo histórico de inferiorização, de exclusão, mas que as pessoas começaram a reinventar-se e a construir uma nova forma de ser e estar. E daí o conceito de intermundo já não é a pessoa muito, aquele tradicional, mas a pessoa que é em inter-relação com, vamos lá assim dizer, às vezes contraditória, mas às vezes também harmônica, não é? Neste sentido. Então, isto para mim, só para chegar onde queria estar, onde me perguntou, acho que deve ser um exemplo da política. A política ultimamente pôs-se assim num trono que, isso é a minha forma de pensar, né? Num trono que não merece. Quer dizer, nós temos muito mais diversidades compartilhadas, e a política é o perverso nesse mundo todo compartilhado. Então, eu acho mobilizar esta ideia estética, ética, talvez intercultural, que eu chamo intercultura crítica, para a política, no sentido que é possível, sim, nós esforçarmos por viver eticamente responsáveis, de uma forma cidadã, mas que não implique pegar em armas. Pode chamar até meio utópico, mas é o que eu penso que é possível fazer. Agora, institucionalmente, já que me pergunta, acho que vai para lá a pergunta, eu vejo a possibilidade aí, dois desafios. Um é ético, naturalmente, a forma como nós, seja da Renamo, seja do Podemos, seja da Frelimo, temos que fazer uma carta ética da convivência entre nós e que inclui também uma certa ética do discurso, não é? Quer dizer, nomes, por exemplo, no Acordo Geral de Paz, o Elísio sabe melhor do que eu, estava, por exemplo, proibido que um chamasse outro bandidos armados e outro chamasse a outro comunistas. Não é? Aí, para mim, era um princípio de uma ética de discurso que nós, como acadêmicos, como pessoas que estudam essas coisas, né, podemos basear-nos nisso para, agora, por exemplo, a nível do parlamento, para que não sejam insultos. Quer dizer, precisamos de elaborar, professor Elísio, para mim. Né? Nós precisamos de elaborar, e essa é a nossa parte, a nossa responsabilidade. Em todo o mundo, são os intelectuais que fazem o toque inicial para isto. Há outro desafio, professor Elísio, penso, que é da institucionalização desta reconciliação, baseada nessa ideia de o homem em relação. Nós temos que institucionalizar todo o processo de reconciliação. Até agora só temos uma carta que o presidente e os outros partidos assinaram, meteram no parlamento, mas que não diz ainda muitas coisas de como é que esse aperto de mão que o presidente deu ao Venâncio e aos outros vai ser a nível da província, vai ser a nível da comunidade, porque lá também esses partidos estão lá. Então, como é que vai ser isso? O que significa apertarem-se mão em Gorongosa, onde há guerrilheiros de diferentes sítios? Então, temos que pensar, temos que insistir nisso. Ou então, no parlamento próprio. Né? Como é que nós vamos institucionalizar? Aí tem algumas propostas que talvez não fazem parte desta pergunta ainda. No site da Culturgest há uma entrevista sua, uma pequena entrevista sua, onde diz que aquilo que ameaça a unidade nacional hoje em Moçambique não são as diferentes etnias, mas as desigualdades sociais. Se não se combaterem essas desigualdades sociais,
o país tende a desagregar-se ainda mais? Eu penso que sim. Isso é um conhecimento que quase há 15 anos eu contraponho aqueles que, vamos assim dizer, pressupõem que questões ligadas a etnocismo, etnocentrismo, tribalismo, tudo isso, eu acho que é um debate falso. Por duas razões, assim rapidamente dizer. Em Moçambique nós não chegamos a ter partidos etnocêntricos, como terá acontecido, por exemplo, na África do Sul, onde tem o Inkatha, que é dos Zulus, e os outros partidos. Ou agora o Partido Nacional, que é dos brancos, vamos assim dizer, de origem, mas já lá há negros. Moçambique foi capaz de quebrar com isso antes, na formação da própria Frelimo, que havia 3 partidos de regiões diferentes. E então, penso que o debate que se seguiu sobre tribalismo, etnocentrismo, era mais político. Quando havia questões de nomear um ministro, quando havia as questões de não sei de quê. Então, sempre procurava-se olhar para esse equilíbrio nacional. Portanto, eu penso que é um debate falso. Eu sou muito mais próximo, em termos de cultura, ao Severino Goenha, com quem somos professores iguais, do que a uma pessoa qualquer da Beira, onde eu nasci, não é? Então, eu penso que o grande problema mesmo é as desigualdades sociais, que estão a aumentar cada vez mais pessoas ficam na pobreza. Há bocado saiu um livro que dizia mais ou menos 60% das pessoas estão numa pobreza grande, aquela absoluta mesmo, aquela que podemos dizer abjeta, de não ter shelter, ou seja, como é que se diz isso? Casa, onde dormir com segurança, abrigo, sim, abrigo, ou não ter refeições. Imagina o número de crianças que vão para a escola, que são obrigadas a aprender sem sequer um pão, sem sequer chá. Então, eu acho que isso é que é o grande problema, e os políticos deviam concentrar-se nisto e não serem distraídos com aquilo que acham que pode provocar guerra, que é eu pertencer a uma etnia ou outra. Eu acho que essa é a grande divisão desta época, não só em Moçambique, mas no mundo inteiro. Há uma produção e reprodução do pobre incrível e que sufoca a própria cidadania, o próprio conceito de cidadania, o próprio conceito de participação. Como é que você vai exigir as pessoas irem às eleições, participarem conscientemente, quando estão com o estômago vazio? Então, para mim, esse aqui é o grande problema. Não quer dizer que os outros não o são, não é? Mas, para mim, nós devíamos nos concentrar nisso. José Castiano, muito obrigado por ter participado neste podcast. Nada, obrigado eu. Muito boa sorte e boa saúde para todos. Obrigado. Já só nos resta, como habitualmente, deixar aqui as nossas sugestões antes de terminar mais este episódio de Na Terra dos Cacos. Por isso, professor, o que é que nos trouxe hoje? Bom, eu trago hoje algo de Lisboa. E eu espero ir a Lisboa para ver isto aqui. É uma exposição na Pequena Galeria, que é um dos lugares que eu mais gosto. Apesar de ter visitado pouco, mas é uma excelente galeria que é dirigida pelo Alexandre Pomar, em Lisboa, na Avenida 24 de Julho. E eles vão ter uma tertúlia africana, né? Acho que já vai ser no dia 23 de abril, mas essa exposição é de 3 de abril a 3 de maio, portanto ainda há tempo para ir lá. Eu acho sempre muito bom ver sempre esse diálogo em Portugal com a cultura africana, e ao nível da fotografia eu acho que a Pequena Galeria tem feito muito trabalho a este respeito. Então essa é a minha recomendação cultural para
este episódio. Então, pela minha parte, eu venho falar de um livro, quase habitual em mim, editado agora pela editora Falas Africanas. Trata-se da tradução para português de Kaidara, o longo poema alegórico em verso livre do escritor, historiador e etnólogo maliano Amadou Hampâté-Bâ, que conta a viagem de 3 homens pelo caminho do conhecimento e do mundo. A tradução esteve a cargo de Zé de Cunha Gonçalves e Malek Kassé. Amadou Hampâté-Bâ dedicou a sua vida à recolha das histórias da tradição oral africana, porque, como ele dizia, sempre que um velho morre é como se queimasse uma biblioteca, e Kaidara fala de como Guénot, segundo a tradição Fula, deu a palavra ao primeiro homem e este transmitiu o conhecimento aos seus descendentes, iniciando assim a grande cadeia de transmissão oral de conhecimento. E assim encerramos mais este capítulo de Na Terra dos Cacos, o podcast dedicado a temas africanos no Jornal Público. Só me resta agradecer que nos tenha escutado e que nos voltemos a encontrar no próximo episódio. Professor, como sempre, foi um prazer. Para mim também. Um abraço. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.